Olá, amigos, muito boa tarde, tudo bem com vocês? No NT Sul desta terça-feira, 29 de agosto, eu espero a sua companhia. Hoje é comigo, viu? Vamos conferir os destaques de hoje aqui na telinha da TV Novo Tempo. Lançado edital de licitação para a reforma da Ponte do Fandango. As propostas das empresas já podem ser apresentadas. A abertura e conhecimento dos interessados vai ser no dia 21 de setembro. Tem entrevista com o novo secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, o pastor Paulo Gonçalves. O presidente do MDB de Cachoeira chega para substituir Milton Kelly. A questão é buscar a estratégia correta para fazer com que a saúde de Cachoeira do Sul seja, quem sabe, um modelo, né? Não sem nenhuma arrogância, mas quem sabe um modelo para a nossa região até. Projeto Horta Comunitária precisa de voluntários. Chamamento é do CRAS Frota aqui de Cachoeira. E quem colabora pode consumir as hortaliças produzidas. Presidente Lula assina medida provisória para taxar fundos de super ricos. Essa proposta pretende compensar correção da tabela do imposto de renda. Seja você fumante ou não, eu te convido a conferir o bate-papo que eu tive com um especialista em saúde sobre os prejuízos causados pelo consumo de tabaco. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Fumo. A dica é nunca comece, porque começar vai te levar a um potencial de ficar dependente daquela droga, daquela substância química. E um grande destaque do jornal é sempre a tua participação. Mande mensagem para o nosso WhatsApp, anota aí, 51997697129. Vale foto, vídeo, também áudio tá valendo. Tá assistindo ao vivo pelas redes sociais? Então basta comentar aí na live. Acompanhe e participe do NT Sul. A edição de hoje já está no ar. Começamos com uma excelente notícia para Cachoeira do Sul e para toda a região, por que não? O primeiro ato oficial que indica a reforma da Ponte do Fandango foi publicado hoje no Diário Oficial da União. As propostas das empresas podem ser apresentadas e a abertura e conhecimento dos interessados vai ser no dia 31 de setembro. Enquanto isso, o trânsito na ponte segue no pare e siga para veículos, ônibus e caminhões leves. Um importante passo para o início da reforma da Ponte do Fandango foi anunciado ontem na Câmara de Vereadores e confirmado nas primeiras horas da manhã de hoje. Está no Diário Oficial da União a licitação para a contratação da empresa para a elaboração dos estudos e execução das obras de reabilitação dos viadutos de acesso e passarela treliçada paralela à ponte. Esse avanço é o primeiro movimento concreto de reforma da estrutura que foi anunciada ainda no ano de 2021. Depois de várias visitas a Brasília e pressão política de deputados e senadores, o anúncio de abertura de licitação é um alento para a comunidade. Ainda é cedo colocar prazo, mas toda a intervenção deve durar 2 anos. No início do mês, o superintendente do DENIT, Iratã Pinheiro, revelou que toda a estrutura de concreto será substituída. Hoje, a capacidade da ponte para tráfego de veículos é de 18 toneladas. Por causa disso, o fluxo opera no sistema pare e siga, com a circulação ocorrendo na parte central da pista. A ponte foi totalmente fechada em 29 de outubro de 2021, após confirmação da presença de rachaduras em uma das estruturas de concreto que dá acesso ao vão principal. Aqui agora, gurizada, ó. Aqui tá caindo, ó. Olha aí, tá louco. Logo depois, o tráfego foi reaberto para veículos de passeio e pedestres. Por outro lado, a balsa Deusa do Jacuí passou a fazer a travessia de veículos pesados em novembro daquele ano. Com a chegada da safra em 2022, a classe de agricultores e empresários do setor e caminhoneiros pressionaram o governo municipal para ampliar a passagem. Essa mesma pressão ocorreu junto ao DENIT. O esforço funcionou. Em fevereiro, a carga máxima era de 24 toneladas. Durante todo esse período, o fluxo de veículos permaneceu o mesmo,
até essa nova determinação do DENIT, que ocorreu no início deste mês. Uma correção, 21 de setembro é a data, é o prazo para conhecimento e abertura dos interessados em participar neste processo, tá? 21 de setembro, não como eu havia falado antes. Gente, começam a vigorar amanhã os novos valores do pedágio da RSC 287. O Conselho Superior da Agergs definiu ontem o reajuste. A concessionária Rota de Santa Maria havia solicitado aumento de 4,87% e, com esse novo indicador, a tarifa para carros vai aumentar de R$ 4,10 para R$ 4,30. Caminhões com 2 eixos e ônibus vão pagar R$ 8,60 pelo pedágio. Motociclistas, R$ 2,20. O prefeito José Otávio Germano, acompanhado do procurador jurídico Kader Salles e do secretário de governo Fernando Cantarelli, esteve em Porto Alegre para uma nova rodada de negociações com a EGEA, nova administradora da Corsan, para a renovação do contrato de serviços com Cachoeira. Nesta nova negociação, a Prefeitura tenta ampliar o valor da outorga e compensações do fundo compartilhado, que deverá ser extinto. Os recursos do fundo já garantiram à Cachoeira a compra de caminhões, abertura de poços artesianos e investimentos em canalização. A EGEA se comprometeu a dar um retorno sobre as demandas de Cachoeira na quinta-feira, quando o procurador e secretário de governo retornam a Porto Alegre para a nova reunião. O presidente Lula assinou ontem a medida provisória que impõe taxações aos chamados fundos dos super ricos e enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que trata da tributação sobre os offshores, empresas administradas por residentes no Brasil e que frequentemente funcionam em paraísos fiscais. A medida é uma forma de compensar a correção da tabela de imposto de renda, incluída na MP, que reajusta o salário mínimo, sancionada também nesta segunda. O presidente Lula assinou nesta segunda-feira uma medida provisória que altera a tributação dos fundos exclusivos, ou dos chamados super ricos. A medida prevê um aumento na arrecadação. Além disso, o presidente enviou ao Congresso um projeto de lei que tributa o capital de residentes brasileiros aplicado em paraísos fiscais. Ambas as iniciativas passarão pela avaliação do Congresso Nacional. No caso da medida provisória, os parlamentares têm até 120 dias para a aprovação. Caso contrário, a medida perderá efeito. Também nesta segunda-feira, os governos de Brasil e Argentina anunciaram que os dois países chegaram a um acordo de 600 milhões para financiar exportações brasileiras para o país vizinho. O mecanismo para garantir a compra de produtos brasileiros pela Argentina beneficiará principalmente o setor de autopeças e, em menor medida, o setor alimentício. O mecanismo para garantir as compras envolve cooperação entre o Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, o CAF. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Banco do Brasil vai garantir as exportações brasileiras e o CAF vai atuar como garantia. O ministro da Economia da Argentina e candidato à presidência pelo governista União pela Pátria, Sérgio Massa, esteve no Brasil nesta segunda-feira. Ontem entrou em vigor a lei que reajusta o valor do salário mínimo e amplia a faixa de isenção da tabela do imposto de renda. O novo valor do salário mínimo de R$ 1.320 está vigente desde 1º de maio deste ano. A lei também cria uma política de valorização do mínimo a vigorar a partir de 2024. Em relação ao imposto de renda, a isenção subiu para R$ 2.112. A nova faixa deve beneficiar mais de 13 milhões de contribuintes. Gente, o CRAS Frota de Cachoeira do Sul está precisando de colaboradores para ajudarem no manejo da horta comunitária. Este projeto foi criado para alimentar famílias em situação de vulnerabilidade social. O Bernardo Miller chega agora com mais detalhes.
E a gente traz essa iniciativa muito bacana feita pela Secretaria de Inclusão Social, juntamente com a Secretaria de Agricultura aqui da Prefeitura de Cachoeira do Sul, nesse trabalho em conjunto com o CRAS Frota, aqui localizado bem de frente ao lado, melhor dizendo, do Estádio Municipal Joaquim Vidal. E ao fundo, a gente consegue perceber as mudas de alface, as mudas de repolho, porque as inscrições de pessoas para trabalharem nesses canteiros estão abertas aqui juntamente ao CRAS Frota para trabalharem nessa agricultura, digamos assim, colaborativa entre essas secretarias. Ao meu lado está a Karen, que é a coordenadora do CRAS Frota aqui de Cachoeira do Sul, e vai me trazer os detalhes dessa inscrição, Karen, essa iniciativa tão bonita de vocês, colocando as pessoas, talvez em vulnerabilidade social, a terem uma atividade durante as manhãs de segunda, quarta e sexta-feira. Explica melhor para a audiência como funcionam essas inscrições e a horta de vocês aqui. A nossa horta, então, o projeto da horta comunitária já fazem 2 anos que a gente está com um projeto ativo, né? A gente tem famílias que vêm na segunda, na quarta e na sexta para fazerem o cultivo, né, para manejarem na horta, aprenderem sobre técnicas, né, com o pessoal técnico da Secretaria da Agricultura, para poder também depois aplicar em casa, né, e para melhorar a condição de alimentação, a melhoria na qualidade da alimentação. Né? A gente está com vagas abertas, então, para as famílias que quiserem participar da horta. A produção, né, que é feita pela horta, é dividida entre as famílias participantes do projeto, e o excedente a gente encaminha para o residencial inclusivo da nossa secretaria e para as casas lares também. Hoje a maior dificuldade de vocês é a mão de obra para lidar com essas verduras e legumes. A gente tinha uma lista de espera com algumas famílias que essa lista já se findou e a gente não tem mais pessoas na lista de espera. Então estamos aguardando novas famílias, né, para poder participar do projeto. Como se resume o trabalho aqui de vocês? O trabalho na horta comunitária é realmente o cultivo, né? Cultivo, o manejo na horta, né? Aprender as técnicas de plantação, de colheita, né? Quando um produto está bom para colher ou ainda precisa ficar mais tempo para se organizar para poder ser colhido, enfim. Essas técnicas que a gente aprende aqui e trabalha. Então a grande dificuldade é a mão de obra, de fato, para trabalhar nesses canteiros. Não que seja uma dificuldade, a gente tem famílias, só que as famílias elas vêm, né, na segunda, quarta e sexta, mas tem algumas famílias que saíram do projeto e a gente não conseguiu inserir novas famílias. Então a gente está buscando essas famílias, né, em situação de vulnerabilidade social, que são atendidas aqui pelo CRAS Frota nos nossos territórios para vir participar desse projeto. Você já falou, Karen, mas é importante a gente deixar claro sobre o destino de tudo que é plantado aqui. Vai para as famílias, mas também a sobra é distribuído para as repartições da prefeitura que necessitam. Isso, quando a gente tem excedente, né, o produto que a gente colhe, então, a gente é dividido entre as famílias que participam do programa, do projeto, né, e o excedente a gente manda para os residenciais e casalares da nossa secretaria. Ok, tá certo. Ao meu lado está o secretário Luiz Fernando Godoy, Secretaria de Inclusão Social. Boas práticas precisam ser promovidas, né, secretário? E a horta aqui do CRAS Frota é um exemplo disso, nessa parceria da Inclusão Social, também com a Secretaria de Agricultura, promovendo atividades para essas famílias. Perfeito, eu acho que esse é um mérito total da equipe do CRAS Frota, dos seus funcionários. Eu acho que é importante a parceria da Secretaria da Agricultura, da UERGS, enfim. E projetos como esse, certamente, a gente vai procurar desenvolver também em outras localidades. Nós estamos agora também trabalhando para criar uma horta comunitária lá no CRAS Cidadania, né? Mas eu acho que a Karen e os funcionários todos aqui estão de parabéns. Isto é uma nova etapa, é uma forma diferente da gente fazer a inclusão social na cidade. Ok, secretário, então existe a expectativa no futuro uma nova horta em outro local? Não, nós já estamos trabalhando nela. O pessoal da agricultura, inclusive, está preparando a área lá para que a gente possa pegar o exemplo da Karen e de seus colegas, né, que, como eu disse, são as pessoas que têm o mérito de fazer desenvolver esse tipo de projeto e que a gente consiga ampliar isso para outras localidades. Tá certo. Então, o relato do secretário, a gente finaliza com o trabalho ao fundo dessa equipe de mobilização
visando, claro, as boas práticas e a atividade aqui no CRAS Frota, esses alimentos que retornam para as famílias e, posteriormente, a sobra vai para as repartições da prefeitura que necessitam dessa alimentação, dessas verduras, desses legumes que são produzidos aqui no CRAS Frota. Então as inscrições estão abertas para as famílias em vulnerabilidade social que querem participar dessa iniciativa na segunda, na quarta e na sexta-feira de manhã. Dada a dica, importantíssimo projeto. Amiga dona de casa que neste momento está aí servindo a família de repente, ou que está almoçando, você que nos acompanha, sabe o preço que é, né? Frutas, verduras, legumes e nada melhor do que colhido fresquinho na horta, né? Então, você que pode participar deste projeto, procure o CRAS Frota, né? Faça a sua inscrição. Participe, que a vantagem vai ser toda sua. Além de aprender como cultivar, experiência que pode ser levada direto para sua casa, né, para o pátio da sua casa. Cultivar em casa também é uma excelente alternativa. Participa do projeto e, de quebra, leva alimento para a família. Excelente iniciativa mesmo. Gente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária vai continuar verde no mês de setembro. Com isso, não tem valor adicional nas tarifas, cenário observado desde abril de 2022. Os dados analisados pela área técnica da agência indicam que a bandeira vai seguir na cor verde até o final de 2023. O mecanismo das bandeiras tarifárias, criado em 2015, tem o objetivo de propiciar transparência ao custo real da energia. O trabalho conjunto das forças de segurança tem apresentado resultados satisfatórios aqui no Rio Grande do Sul. Francisco Bastos fala sobre esta união no combate à criminalidade no quadro Opinião. Nos últimos anos, um dos grandes gargalos da administração pública e dos países de maneira geral, porque a sociedade acaba sofrendo consequências, é relacionado com a criminalidade. Nós temos visto em qualquer meio de comunicação as imagens de situações que só víamos anteriormente em conflitos de guerra, revoluções e assim por diante. Infelizmente, isso está espalhado por todo o mundo e o nosso país, lamentavelmente, especialmente em determinadas regiões mais urbanas, como o Rio de Janeiro, ela apresenta um quadro deplorável, um quadro que nos causa temor enquanto cidadãos e enquanto sociedade. O número, de assassinatos, de crimes de toda ordem, ele tem indicadores os piores em determinados pontos e atingindo, basicamente, as situações, ou digamos, pessoas que estão em situação já de vulnerabilidade. Mas não ficando somente aí, porque nós temos também um avanço para outros crimes que pegam todas as classes sociais. O Rio Grande do Sul tem sido, o governo do estado, melhor dizendo, tem sido um protagonista nos últimos governos em termos de abrir um debate, abrir uma discussão e fazer ações para tentar controlar essa avalanche. E para isso, além da aplicação de recursos, que é necessário, tomaram medidas muito práticas, como concursos públicos, como a capacitação desses novos servidores, tanto para a Brigada Militar quanto para a Polícia Civil, a compra de armamentos, de veículos e um investimento muito alto na questão da inteligência, para poder dar conta de todo o outro lado, digamos, criminoso, que tem todas essas, essas facilidades e usa esses mecanismos aí para matar, para assaltar e, por fim, trazendo todos os danos que a sociedade vai vivenciando dia a dia. Mas eu acho que dois pontos também são importantes de nós salientarmos no porquê desse sucesso que está havendo, se assim podemos dizer, que é a questão da integração das polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar, que durante muitos anos tiveram problemas de conflitos, de não ação conjunta, como de todas as outras forças de segurança agindo integradamente. E um outro importante, especialmente em relação aos roubos de automóveis, se deu com a lei dos desmanches,
que fez com que essas empresas todas tivessem uma fiscalização mais efetiva, evitando que os roubos se transformassem em seguida, né, em peças para serem comercializadas. Mas isso tem uma parte importante, tem que ser comemorada, mas por outro lado nós não podemos esquecer que a questão da segurança ou o combate à criminalidade, ela tem que se dar de forma multifatorial, ou seja, outros fatores têm que serem agregados. E aí o Estado, ele não pode ficar omisso em outras questões como as da educação e a da saúde, porque os agentes da criminalidade, eles percebem as fragilidades da sociedade, percebem que existem espaços para agirem captando jovens e captando crianças até e mulheres para o crime e também para o vício, já que nós temos aí toda a mãe, digamos assim, a fonte principal de grande parte, se não a maioria desses problemas de segurança e de criminalidade relacionados com as drogas. Os lugares onde conseguiram reverter este problema com intensidade e com grandes fatores, chegando ao próximo do ideal, como um exemplo emblemático de Medellín, na Colômbia, tiveram ações de diferentes segmentos. E a sociedade também foi chamada para ajudar os governos em programas permanentes para que não tivéssemos tantas defasagens entre as comunidades e entre as pessoas. Para o bem vencer o mal, para que tenhamos uma justiça efetiva no sentido de ser respeitada e de que as suas decisões possam ter validades numa transformação dessa sociedade e para que tenhamos uma qualidade de vida e tenhamos paz, precisamos, sim, de todos esses instrumentos de repressão, mas que se some a outros tantos, de promoção da saúde, de promoção da vida e do culto à paz. Boa tarde. Gente, está aberto o processo seletivo com 35 vagas para licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. A formação ocorre por meio do programa Universidade Aberta do Brasil, a UAB, Polo Cachoeira do Sul. O edital e o endereço para fazer a inscrição você encontra no site da universidade. Atenção aí, portal.ufpel.edu.br. O prazo fica aberto até o dia 25 de setembro, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 60. E agora sim, primeiro bloco de participações, momento em que você tem voz e vez aqui no NT Sul. Nós vamos abrir o WhatsApp, vamos ao nosso Facebook, para onde você manda sua mensagem. O WhatsApp é o 51997697129, facebook.com/TV Cachoeira. Tem também o canal no YouTube, onde tem a live rolando por lá. Você pode participar diretamente nos comentários que a gente vê aqui a sua mensagem, tá bom? Nós temos aqui a participação pelo Facebook da Suzana Hernandes, mandando boa tarde pra gente, para quem está nos acompanhando. Também a Ana Aires está conosco. Boa tarde, Ana, obrigada pela participação. Karina da Silva também e a Rosélia do Amaral, juntinho, acompanhando o NT Sul. Também conosco o Cláudio Lopes, telespectador fiel do NT Sul, a Dona Marli também conosco, e o Luiz Fernando Ávila, o Luiz do Churrasquinho. Obrigada, Luz, pela participação e a cada um de vocês pela companhia e pela participação também. Vamos para o WhatsApp, aqui na telinha. Olha só que foto linda, olha que gurizinho lindo. As ovelhas estão ganhando trigêmeos aqui em Capané, Morro Grande, mas precisamos separar um. Matias da Rosa Fontoura com eles. Que foto linda, maravilhosa. Gente, eu confesso a vocês que a Eunice, o Matias e o papai, ontem eu encontrei com eles na Praça José Bonifácio, enquanto a gente fazia uma gravação, e ele prometeu e cumpriu. Obrigada pela participação, pela foto, pelo registro lindo. Fiquei muito feliz. Soube também que o Matias e a família inteira nos acompanha todos os dias ao meio-dia aqui na telinha da TV Cachoeira. A gente fica muito feliz com isso. Um abração especial para vocês e muito obrigada pela participação. Tem mais mensagem? Yolanda Dornelles, de Cachoeira do Sul. Aqui no Noemi, a Praça da Bica está uma vergonha.
destroem o que é de todos. Lamentável que existe gente assim. A Yolanda faz uma alusão a uma situação que já perdura há muito tempo. Infelizmente, a prefeitura várias vezes já fez reformas, restaurações no local, né? Edificou, plantou e infelizmente a situação permanece e continua, né? A questão das pessoas não cuidarem, não preservarem o que é para o usufruto da própria comunidade. É lamentável realmente esta situação. Obrigada pela participação e pelo registro, tá, amiga? Débora Ribeiro Anéter, aqui de Cachoeira do Sul. Quero parabenizar meu esposo que fez aniversário domingo. Desejo muita saúde, paz, que Deus abençoe sempre. Agradeço a linda família que formamos. E tá aí a foto da família. Que coisa boa, Débora. Muito obrigada pela participação. A gente se associa a esta homenagem aí, desejando tudo de bom, né? Em meu nome, em nome da equipe do NT Sul, para o aniversariante, tá? Muito obrigada mesmo. Gente, daqui a pouquinho mais interações aqui no NT Sul e você pode continuar mandando sua mensagem, a sua observação, pode mandar o seu recadinho que daqui a pouquinho a gente mostra aqui na telinha, tá bom? 51997697129 é o seu canal principal de participação. Também tá valendo a sua mensagem no Face ou também no YouTube. Intervalo agora e na volta tem entrevista com o novo secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, o pastor Paulo Gonçalves. O presidente do MDB de Cachoeira chega para substituir Milton Kelling. A questão é buscar a estratégia correta para fazer com que a saúde de Cachoeira do Sul seja, quem sabe, um modelo, né? Não sem nenhuma arrogância, mas quem sabe um modelo para a nossa região até. Seja você fumante ou não, eu te convido a conferir o bate-papo que eu tive com um especialista em saúde sobre os prejuízos causados pelo consumo de tabaco. Além de esclarecimentos, ele nos traz importantes dicas neste Dia Nacional de Combate ao Fumo. A dica é: nunca comece, porque começar vai te levar a um potencial de ficar dependente daquela droga, daquela substância química. E tem ainda a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O intervalo é bem rapidinho, nós voltamos já já. Meio-dia, 32 minutos, NT Sul está de volta. Nós vamos chamar a imagem da nossa câmera de rua lá, porque hoje amanheceu um dia bem frio aqui em Cachoeira do Sul, viu? Neste momento, centro de Cachoeira do Sul, o céu está azulzinho, pouquíssimas nuvens no ar, mas tem o solzinho lá fora, dá para lagartear, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, para aproveitar o sol e esquentar o corpo, viu? Hoje amanheceu bem frio na cidade, como eu disse, e apesar de não ser o dia mais gelado da semana, foi um dia difícil e foi complicado sair debaixo das cobertas, né? Só quem encara o frio sabe disso. A boa notícia para quem não curte o inverno gaúcho e suas temperaturas congelantes é que ao longo da semana as mínimas vão ficar mais amenas. Vamos conferir os detalhes na previsão. Terça-feira em Cachoeira do Sul amanheceu bem frio, mas bem menos que ontem. E ao longo do dia o sol segue predominando praticamente sem nuvens. Temperatura mínima 7 graus, máxima 21. Quarta-feira vai ter sol e as nuvens aumentam um pouco ao longo do dia. Temperatura mínima 10 graus, máxima 24. Quinta-feira vai ser mais um belo dia de sol em Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 12 graus e máxima 25. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A massa de ar polar vai perdendo força no Rio Grande do Sul e por isso as temperaturas começam a subir devagarinho no território gaúcho a partir de hoje. E essa elevação deve seguir de forma gradual até o fim dessa semana. Mas não se engane não, as temperaturas vão seguir baixas na primeira metade do dia. Não tem previsão de chuva em nenhuma região do estado nesta terça-feira, mas pode ter uma cobertura maior de nuvens em áreas como a região metropolitana, a fronteira oeste, o norte e até alguns pontos da região central. Vamos ver agora temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, também na região metropolitana, a máxima de 21 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 22 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 19. Na região central, em Santa Maria, 21 graus. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 18 graus.
Você que nos acompanha, como é que está o clima aí? Você que mora em Cachoeira do Sul, você que mora em qualquer parte do país, qual é a situação? Manda uma foto, um vídeo, um áudio pra gente. Faça esse registro aí, compartilhe com a gente aqui, porque aqui a gente está feliz hoje, tá legal, tem sol, tá bem bom, né? Queremos a sua participação, 51997697129 é o nosso WhatsApp. Você pode participar também em facebook.com/TV Cachoeira ou através do nosso canal no YouTube. Você que não é ainda inscrito no nosso canal, receba esse convite, viu? Acessa lá, se inscreva no canal da TV Cachoeira no YouTube, que você vai ser muito bem-vindo e vai ficar sempre bem atualizado com todos os vídeos que a gente publica aqui, com todas as informações do dia a dia. Vamos às interações? Vamos começar aqui pelo WhatsApp. Na telinha, a Joana Machado, aqui de Cachoeira do Sul, mandou um vídeo. Olha como está a rua Capané, acesso à escola CIEP. Já mandei a reclamação para a prefeitura há um mês, mas até agora nada. Um vídeo aí feito em dia de chuva, seguramente, possivelmente registro de última chuva, né, Joana? Para registrar essa condição da rua Capané, lá próxima à escola CIEP. Está feito o registro, obrigada pela participação. Estamos sempre abertos para que você possa mandar a sua solicitação, a sua reivindicação. Vamos agora aqui para o Facebook. Muita gente participando com a gente fica muito feliz com essa participação, com a sua interação com a gente. Aqui no Face está conosco a Joana Machado e o Daniel mandando boa tarde, muito boa tarde, obrigada pela participação. Diva Oliveira, olá Lena, boa tarde Diva, obrigada pela participação. Também conosco, telespectadora fiel do NTSU, a Mara Regina Melo Belo, boa tarde Lena, abençoada terça-feira para vocês do Telejornal, abração. Amém, obrigada, coisa boa, né? A gente sempre gosta de mensagens positivas aí, mensagens de fé. Sandra Ferreira sempre com a gente, ela é a família, o Everson, filho, e o marido Edson. William Berger também, mandando boa tarde. Um grande abraço para mim, para o pessoal da galerinha aqui do NTSU. Para ti também um grande abraço e obrigada pela companhia de sempre, tá, William? Também conosco aqui, quem mais? Elizabeth Ribeiro Bittencourt. Boa tarde, Leninha Caetano e todos da nossa TV NTSU. TV Cachoeira, Jornal NTSU. O pessoal faz essa misturinha aí, mas tá tudo bem, estamos em casa. Que dia lindo hoje, Leninha. Céu azul igual ao meu time. Olha, não vamos entrar nesse assunto. Obrigada, Elizabeth, pela participação. Eva Regina, bom dia, NTSU. Tudo de bom para nós. Também acompanho todos os dias. Que alegria, Eva. Muito obrigada pela participação, obrigada pela mensagem. Olha, esse foi o segundo bloco de interação, mas tem mais um ainda. Você que está nos acompanhando que não participou, tá em tempo ainda de mandar sua mensagem, viu? Participa direto com a gente nas lives lá no Facebook da TV Cachoeira, no YouTube, nosso canal, ou então manda mensagem pelo WhatsApp. Pode pegar o telefone aí, num respirinho do almoço aí, 51997697129, manda tua mensagem pra gente. A gente vai ficar muito feliz e vai mostrar aqui na telinha e compartilhar com os nossos telespectadores, tá bom? Gente, os vereadores de Cachoeira do Sul aprovaram por 10 votos a 4 parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao relatório final da CPI das horas extras na saúde. O parecer assinado pelo vereador Paulão Trevisan arquiva em definitivo o relatório elaborado por Antônio da Saúde, um dos integrantes da comissão que investigou o eventual pagamento indevido de horas extras às servidoras beneficiadas com a redução de jornada por terem filhos com deficiência. Entre as questões consideradas pelo autor do parecer para a reprovação, o extrapolamento do prazo legal da investigação e não garantia do direito de defesa a todos os citados no processo. Todo o trabalho realizado pela CPI e documentação levantada está sob análise do Ministério Público. E tomou posse na manhã de hoje como secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, o pastor Paulo Gonçalves. Ele, que é presidente do MDB em Cachoeira, chega para substituir Milton Kelling, que deixa o comando da pasta após 4 meses de gestão. Paulo Gonçalves, que é psicólogo clínico e bacharel em teologia, bateu um papo com a repórter Thelma Tomás.
Então, Lena, vou conversar com o secretário de Saúde, presidente do MDB em Cachoeira do Sul, Paulo Gonçalves, o terceiro nome da sigla, a assumir a pasta. Um dos maiores desafios dele certamente será recompor esse desmonte que a gente tem acompanhado e tem visto pelas dificuldades financeiras de garantir os serviços à população cachoeirense. A gente tem mostrado, inclusive, e evidenciado as dificuldades de garantir o atendimento à população cachoeirense numa das áreas que é a mais importante do município. Então, a gente vai conversar com ele para saber como ele pretende gerir essa crise financeira e essas questões que são tão pontuais, já que a saúde é uma das pastas mais estratégicas do governo, né? Boa tarde, como é que o senhor recebe essa missão difícil? Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos os telespectadores. Olha, eu recebo essa missão, e uso esse termo que você já colocou, como realmente uma missão, de forma muito encorajado, posso dizer, né? Já assumi grandes desafios na vida e esse é mais um desafio, e tenho certeza que nós vamos fazer o gerenciamento da pasta com muito cuidado, com muito zelo. A questão que você pontuou do desmonte, a gente sabe que há dificuldades, mas é importante não catastrofizar. Eu não posso ver um dia nublado como se fosse o fim do mundo, né? Eu sei que o dia nublado vai passar e que vai vir o dia ensolarado. E é assim que eu encaro as questões da vida e os grandes desafios que me são propostos. Embora a dificuldade, o senhor me parece bastante otimista, né? Onde que o senhor percebe o maior desafio, a maior dificuldade nesse momento na saúde que o senhor vai chegar enfrentando de frente e tentando trazer soluções? Bem, a gente está fazendo um diagnóstico primário de toda a situação da pasta. Logicamente, todos os cachoeirenses sabem que o nosso município tem dificuldades financeiras, como todo o país tem, como todo o estado tem, e o nosso município também sofre essa situação. Nós vamos analisar aqueles casos mais pontuais e que são mais urgentes para resolvê-los imediatamente e vamos caminhando na busca de soluções, né? Eu acredito que todos os males têm soluções, né? Então, a questão é buscar a estratégia correta para fazer com que a saúde de Cachoeira do Sul seja realmente quem sabe um modelo, né? Não sem nenhuma arrogância, mas quem sabe um modelo para a nossa região até. Tem uma questão com relação ao vínculo que o senhor tem com a diretora do meio ambiente, a diretora Cristina, ela é sua esposa. Considera-se aí um vínculo que impeça a relação dentro do poder público em função de nepotismo? Logicamente que não. Esse tema já foi elencado no dia que o prefeito me fez o convite. O procurador do município, o procurador jurídico, estava junto naquele momento e ele já salientou não haver nepotismo. Posteriormente, alguns amigos que são operadores do direito me enviaram cópias, conversaram comigo, me enviaram cópias de súmula do Supremo Tribunal Federal, discutiram comigo a esse respeito, e o que a gente vê na jurisprudência é que não há nenhuma possibilidade de nepotismo, não há vínculo de parentesco com o prefeito, com o gestor público. A minha esposa está numa secretaria diferente da secretaria que eu vou trabalhar, não foi ela que me nomeia, que me nomeou, não fui eu que nomeei ela, e o interesse é o interesse público. Eu abro mão de várias atividades da minha vida para assumir a secretaria, então não há um interesse pessoal, há um interesse público realmente. Então, o senhor está determinado aí a mudar a situação da saúde em Cachoeira? Logicamente, eu acho que todos aqueles que assumem uma função pública, eles têm que estar determinados, né? Eu não posso assumir como se fosse uma brincadeira. E determinado estou, e disposto a trabalhar também estou. Então, nós vamos fazer todo o possível e aquilo que é impossível, eu acredito em Deus, eu sei que Deus poderá fazer, né, para nos ajudar nessa grande missão. Tá ótimo, então. Boa sorte na sua função aí como secretário de Saúde. Agradeço mais uma vez por ter vindo aqui até a TV nos prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado pela oportunidade.
Tá certo, Lena. Então, secretário de Saúde Paulo Gonçalves, já nomeado pelo prefeito José Otávio Germano, assume aí esse grande desafio à frente da pasta. É o terceiro nome do MDB que segue compondo o governo de José Otávio Germano. E hoje, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Desde 1986, esta data foi instituída no Brasil como forma de alerta para a conscientização dos riscos e prejuízos à saúde causados pelo consumo de tabaco. Seja você que me assiste, fumante ou não, eu te convido a conferir esse bate-papo que eu tive com um especialista em saúde. Além de esclarecimentos, ele nos traz importantes dicas. Confere aí. Em todo mundo, o câncer de pulmão é o segundo em incidência. Aqui no Brasil, é o quarto em maior incidência, só perde para o câncer de mama, de próstata e de intestino. No mundo, perde somente para o câncer de mama. Então, assim, ó, a incidência é muito grande. E por que, Helena, que a gente começa a falar sobre câncer se a gente está falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo? Porque as estatísticas apontam que 85%, em torno de 85% dos casos de incidência de câncer tem como origem, como fonte, o consumo de cigarro, o tabagismo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, contextualizar mais para você que nos acompanha e trazer mais informações com o nosso convidado, que é o Dr. Wesley Pereira Andrade, ele que é mestre e doutor em oncologia e também cirurgião oncológico. Dr. Wesley, muito obrigada por sua participação, seja muito bem-vindo, boa tarde. É um prazer estar com vocês nesse dia tão especial, falando de um problema de saúde pública, o tabagismo. Ele é responsável por cerca de 1/3 dos casos de câncer, em geral, né? E referente ao câncer de pulmão, ele é culpado por 80 a 85% dos casos de câncer de pulmão, como você bem disse. Então, o tabagismo é o principal fator, doença relacionada, oncológica e evitável, né? Então, a principal causa de morte evitável em todo mundo é o tabagismo. Essa liberdade que se tem e esse pensamento das pessoas de que, não, eu posso controlar, está na minha vontade, não vai dar nada, é só um pouquinho, mas o organismo vai acumulando, né? Exatamente. Então, o cigarro ele é uma droga extremamente poderosa. A nicotina é uma das principais substâncias químicas que leva à dependência. E a idade média de experimento do tabaco é por volta dos 16 anos de idade, com a tendência, atualmente, a ficar mais precoce, através do uso dos cigarros eletrônicos, que tem um charme, um apelo em especial por ter cheiro, por ter um odor agradável, e acaba tentando seduzir crianças e adolescentes a iniciarem nessa prática mais precoce. Então, é um estratagema da indústria do tabaco para tentar ter mais usuários de longo prazo. Então, em um primeiro momento, o tabagismo vai causar uma dependência química. A pessoa não consegue facilmente se libertar desse vício. O cérebro fica dependente na nicotina. Então, depois de alguns meses, a pessoa precisa daquilo para ter mais disposição, para ter um certo grau de felicidade. Ao parar de fumar, ela vai ter um período de estar mal com ela própria. Então, isso gera um círculo vicioso. Então, a dica é, nunca comece, porque começar vai te levar a um potencial de ficar dependente daquela droga, daquela substância química. E olha que interessante, o tabagismo, né, é uma droga lícita, na qual metade dos usuários irão morrer em função do consumo dessa substância. E aí, como é que se explica uma pessoa racionalmente sabendo disso? Porque nós aqui, enquanto meio de comunicação, estamos avisando você que está em casa que isso acontece, que isso ocorre, que a situação é grave. Então, tipo assim, as pessoas que começam a fumar ou que estão fumando sabem em que águas estão navegando, sabem em que estão se metendo. E aí, como é que funciona isso? É realmente a questão do poder do vício, do poder de dependência que o cigarro desperta nas pessoas? Exatamente. O cérebro, ele é extremamente sensível e ele gosta daquelas ações que levam ao prazer, à recompensa, né? Então, quando a pessoa fuma, a nicotina rapidamente, através da fumaça, chega na corrente sanguínea e vai no cérebro e ajuda na liberação da dopamina, que é uma substância
do prazer. Então a pessoa quer ter o prazer, o cérebro acaba, do ponto de vista bem biológico, assim, desejando ter a sensação de prazer. Só que a nicotina, ela rapidamente ela se desliga desse receptor. E aí aquela sensação de bem-estar rapidamente leva a uma sensação de mal-estar. E o cérebro vai tentar ter aquela recompensa novamente, estimulando a pessoa a ir lá e pegar o próximo cigarro. Então fica realmente um círculo vicioso e a pessoa realmente gera uma dependência química. A partir de que momento, que tempo de uso, o cigarro começa a cobrar o preço, ele começa a apresentar, né, a conta e começa a causar algum efeito negativo no organismo? Porque no início tudo é satisfação e prazer, né? Então, a curto prazo, falta de ar, fôlego curto, alteração da pressão arterial, taquicardia, alteração do cheiro e do paladar. A médio e longo prazo, uma falta de ar efetiva pelo comprometimento, pela destruição do parênquima pulmonar, de tal forma que às vezes o paciente até para de fumar, mas o pulmão já está tão destruído já que a capacidade respiratória se restringe bastante, e as doenças oncológicas, câncer relacionadas. Tem muito telespectador que neste momento deve estar pensando, pessoal, vocês estão fazendo terrorismo com a gente que fuma, né? Mas na verdade, pessoal, não é isso, né? A gente está querendo levar a você informação. Doutor Wesley, eu lhe pergunto, a partir do momento em que a pessoa começa a ter algum sintoma de desconforto pulmonar, busca ajuda médica, mas a questão de tratamento, de acompanhamento, do parar de fumar, tudo isso, de uma certa maneira, pode fazer com que a pessoa resgate sua qualidade de vida, né? Exatamente. A boa notícia é que, quando ele para de fumar, ao longo de algumas semanas, alguns meses, ele vai ter uma grande melhora da capacidade respiratória, da questão do retorno do paladar, do olfato. Ele vai ter mais disposição para jogar futebol, fazer uma atividade física. E, ao longo de alguns anos, o risco oncológico diminui também, bem como o risco cardiovascular, né, que eu não falei aqui anteriormente, mas também o tabagismo é responsável por grande parte das mortes causadas por infarto, derrame. Então, o tabagismo ele age no corpo e leva a uma série de malefícios. Mas a boa notícia é que realmente parar de fumar, a gente vai fazendo uma depuração desses malefícios ao longo dos meses, anos, até a gente mais ou menos igualar um risco, depois de cerca de 10 anos da população, da parada do cigarro, depois de 10 anos da parada, a gente vai mais ou menos igualar o risco da população em geral em relação a alguns cânceres tabaco relacionados. Então, parar de fumar é benéfico e é benéfico em qualquer faixa etária. A gente começou falando sobre isso, a questão de não começar a fumar, mas aquelas pessoas que já estão dentro do vício, que já estão fumando, que de repente neste momento estão pensando, pai, e aí, como é que eu faço para parar? Já que é uma dependência química, consegue fazer isso sozinho, precisa obrigatoriamente de ajuda, precisa de medicamento? E aí, doutor, qual é a dica inicial, qual é o caminho? Então, como eu falei, parar de fumar é bom em qualquer faixa etária. Para parar de fumar, vamos ter algumas estratégias. É possível sim parar sozinho, só que é mais difícil. A melhor estrutura hoje é através da associação de um profissional médico, de um psicólogo e de um educador físico, além de um apoio da rede familiar. Então, a pessoa que tomou a decisão, quero parar de fumar, busque apoio médico, na pesquisa do médico poder estar prescrevendo alguns medicamentos para reduzir ansiedade e o mal-estar. Nós brincamos que o primeiro mês da parada do tabagismo vai ser um inferno na vida da pessoa. Ela tem que estar disposta a passar este um mês. A fase mais crítica é o primeiro mês. Então, vamos lá. Tratamento medicamentoso para reduzir a ansiedade, apoio psicológico na perspectiva de mudar alguns comportamentos e atividade física que traz a liberação de certos hormônios que levam à saciedade. Então, você consegue, com isso, equilibrar a falta de nicotina, aquela dependência química, com esta associação de fatores. Rede familiar, extremamente importante. Ter o apoio do filho, da esposa, de um amigo. Suporte nutricional também extremamente importante. Procurar ter uma alimentação mais leve, mais saudável. Tudo isso, em conjunto, leva a aumentar as chances do indivíduo
parar de fumar e manter-se sem o tabagismo. Então é importante mudar o comportamento, né? Você precisa sair daquelas circunstâncias que psicologicamente liberavam alguns gatilhos mentais de você ir buscar o cigarro como uma muleta, como um apoio social, psicológico para te dar algum grau de saciedade. E é importante destacar também que você que nos acompanha em qualquer parte do Brasil, busque aí na sua cidade, junto ao Sistema Único de Saúde. Muitas cidades mantêm, inclusive, através do SUS, grupos de apoio e grupos onde estimulam, incentivam as pessoas e oferecem aquele tratamento, aquele suporte adequado para que a pessoa possa parar de fumar com tranquilidade dentro dessa estrutura básica aí que o Dr. Wesley falou. Dr. Wesley, alguma dica mais final para nosso telespectador, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aí sobre essa questão do tabagismo? Eu já sei que o senhor vai dizer, né? Eu vou até antecipar, dar um spoiler, o senhor vai dizer, não comece a fumar. É isso? É isso. Então, assim, a campanha, ela visa fundamentalmente a atingir público jovem para não começar a fumar. Não seja seduzido pelo cigarro eletrônico. É moda, mas é um caminho muito ruim. Nem experimente, vai te fazer mal. E para aqueles que já fumam, realmente, tome uma decisão. Use esse dia como dia D, o dia da tomada de decisão, porque falamos de várias áreas de suporte, mas começa com você. A decisão é sua. Você tem que tomar essa decisão e buscar este suporte de forma subjacente. Mas as pessoas que dão suporte, se você não tiver tomado a decisão, elas por si só não vão conseguir te ajudar. Então, o primeiro passo é tome a decisão, entenda os malefícios, queira parar de fumar e assuma essa decisão sua e lute para conseguir conquistar esse seu objetivo. Dr. Wesley, muito obrigado por sua participação. Muito importante, eu acho, que esses esclarecimentos. Um forte abraço a todos, foi um prazer imenso estar com vocês. Coisa boa. E eu quero aproveitar e lançar um desafio para você que nos acompanha, você que é fumante, que tal hoje utilizar esse dia para tomar a decisão e o dia D. Depois, se você conseguir deixar de fumar, eu espero que sim, manda pra gente, conta essa história que a gente vai adorar fazer uma reportagem e mostrar aqui para os nossos telespectadores esse compartilhamento de sucesso, tá bom? Gente, mais um bloco de interações conosco lá no YouTube, o Claudiano Santos, boa tarde, obrigada pela companhia. Aqui no WhatsApp, a Ieda da Silva, aqui de Cachoeira do Sul. Aqui dentro de casa está frio, mas no sol está quente, bom para lagartear. Maravilhoso, né, Leda? Muito obrigada pela participação, pela companhia. A Ângela mandando uma mensagem pra gente de Passo de Torres. Estamos em Passo de Torres assistindo o NT Sul. Abraços, Ângela e Carlos. Obrigada pela participação, amigos lá da Caixa d'Água aqui de Cachoeira do Sul, do Balneário Caixa d'Água, que estão visitando os parentes, os filhos lá em Passo de Torres. Muito obrigada pela companhia, um grande abraço para vocês. Excelente e abençoada tarde. Um alô especial também para o pessoal lá da Caixa d'Água que sempre nos acompanha, a Sônia e o Saul ligadinhos no NT Sul. Quem mais está conosco? O Tabajara Moraes, aqui de Cachoeira do Sul. Olá, amiga Helena Caetano, estou olhando as notícias da TV Cachoeira. Ótimo programa informando sobre os acontecimentos da nossa cidade. Coisa boa, Tabajara, muito obrigada pela companhia, obrigada por sua mensagem também. E você que nos acompanha, continue participando. Durante a tarde, faz o seguinte, se acontecer alguma coisa aí no seu entorno que você acha, isso aqui pode render reportagem lá para um pessoal da TV Cachoeira, manda pra gente a sugestão, viu? Faça o seu registro também, quem sabe você vira repórter aqui no NT Sul. A sua participação sempre está valendo e é prioridade pra gente aqui. Mande sua sugestão, um áudio, um vídeo, enfim, a gente aguarda, tá bom? Gente, está chegando ao final o NT Sul deste 29 de agosto. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Obrigada por sua companhia. Amanhã, Daniel Nunes está de volta. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.